Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu gravei o vídeo anterior falando sobre 10 coisas que eu amei enquanto eu tava morando na Nova Zelândia. Inclusive, vou deixar aqui no cardzinho, vou deixar na descrição desse vídeo, caso tu não tenha assistido, pra ti ir lá nele, assistir ele depois que tu terminar esse vídeo aqui. Então, primeiro assiste esse aqui, depois vai lá pra ver. E hoje eu vim trazer pra vocês 10 coisas que eu amei enquanto eu estava morando na Holanda. Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre coisas que eu gostava e que eu não gostava morando na Holanda. Então esse aqui vai dar uma atualizada aí, trouxe algumas coisas diferentes do que eu falei no vídeo anterior. Então, caso tu ainda não tenha assistido, tem uma playlist completa sobre morar na Holanda, onde eu falo de diversos pontos positivos e negativos sobre morar na Holanda. E hoje eu vim trazer coisas que eu realmente amei enquanto eu estava morando na Holanda. E o meu primeiro ponto, né, eu já vou começar por ele, que ele é um pouco polêmico por causa do lado oposto dele, digamos assim, que é o fato de que os dias de sol são sempre uma festa. Como na Holanda a maioria dos dias são cinzas, são frios, são chuvosos a maioria das vezes, então o pessoal acaba ficando muito dentro de casa, dentro de escritórios, dentro de restaurantes, tudo muito fechado. Então, quando dá sol, principalmente se tá um calorzinho assim, ó, no meio do outono, no meio da primavera, até mesmo no inverno, se dá um dia de sol, parece que tá rolando um festival na cidade. E eu achava isso incrível, porque aqui no Brasil, como a gente tá acostumado com o sol, a maior parte do tempo tem sol, a gente às vezes nem dá tanta bola assim, nossa, um dia de sol, tá, é só mais um dia, afinal a gente tem vários dias de sol. Porém, quando tu mora num país cinza, como a Holanda, e chuvosa a maior parte do tempo, o dia que tem sol, os parques lotam, o centro da cidade lota, tudo lota. É muito, muito, muito diferente. Então isso era uma coisa que eu gostava muito, porque parece que as pessoas mudavam da água pro vinho quando tinha sol. E era muito engraçado essa diferença, e no início ela te deixa até um pouco assustada, às vezes não faz muito sentido pra ti, afinal de contas a gente mora num país que faz sol a maior parte do tempo, mas lá, depois que tu passa um tempo morando na Holanda, tu começa a perceber que realmente faz todo sentido tu fazer uma festa quando tem sol, porque não é sempre que tem. Então é incrível, as pessoas se divertem, todo mundo tá feliz, a galera faz amigo, vai pro parque, vai sozinho, vai com os amigos, vai com o cachorro, vai com o gato, vai com todo mundo. Então isso é muito incrível, a forma como eles aproveitam cada segundo de sol. Isso é muito legal, é muito divertido. A segunda coisa da minha lista é a facilidade para viajar. Eu já comentei isso em outros vídeos e realmente eu acho a Holanda e a Europa como um todo, eles têm uma facilidade para viajar entre os países, é tudo muito barato, os voos são baratos, viajar de trem é barato, viajar de ônibus é barato, os países são muito próximos um do outro, os países, muitos deles até são pequenos, então é fácil de tu ir de um lugar pro outro e tudo mais. Inclusive a gente, já falei sobre isso, mas a gente foi pra Bélgica de ônibus, a gente fez várias viagens de avião também pela Europa, então é muito fácil, é muito barato e isso é incrível. Eu fiquei apaixonada. Assim, uma das coisas eu acho que eu mais amo é essa facilidade de poder viajar, de poder conhecer outros lugares e absorver outras culturas com tanta facilidade que nem tem na Holanda. E eu aumentaria, né, não só na Holanda, mas na Europa de forma geral, porque eu vejo muitas pessoas morando em outros lugares da Europa e também fazendo essa mesma coisa, conseguindo viajar com facilidade. Outra coisa que não poderia deixar de faltar na minha lista, é claro, é o poder aquisitivo e a moeda valorizada também, é claro. Isso contribui bastante, né, para que isso tenha um maior poder aquisitivo. E além disso, se eu não tô enganada, a Holanda é um dos países que tem um salário mínimo maior da Europa. Se ela tá em segundo, terceiro lugar da União Europeia, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza, mas eu sei que o salário deles é bem alto comparado a alguns outros países da Europa, da União Europeia. Então tudo isso contribui bastante pro teu dia a dia e é muito bom, né? Ter aquele dinheirinho extra e tudo mais e poder comprar as coisinhas que tu gosta sem se preocupar muito com a questão de dinheiro, né? Realmente, na maioria das coisas que tu tem vontade de comprar, tu consegue comprar morando na Holanda. A quarta coisa da minha lista é uma coisa que me incomodava bastante quando a gente morava na Nova Zelândia, inclusive já falei sobre isso, e é um dos motivos que me fez querer buscar outro país para morar, que é a questão do fuso horário. A diferença do Brasil para a Holanda, acho que é 4 horas no horário de inverno e 5 horas no horário de verão, se eu não me engano é isso. Então essa
pouca diferença de fuso horário, ela facilitava bastante pra gente conseguir conversar com a família, ficar um pouco mais perto, né? Querendo ou não, chamadas de vídeo facilitava bastante. Então, isso pra mim foi um ponto super positivo, era uma coisa que eu amava muito, que apesar de eu estar em outro país, em outro continente, ainda assim eu conseguia ter um contato com a minha família, conseguia conversar com eles, conseguia ter aquela troca praticamente todos os dias, eu conseguia falar com a minha mãe, por exemplo. Então, isso pra mim é um ponto extremamente positivo, é uma coisa que eu amava muito na Holanda. E o quinto ponto, é claro que não poderia deixar de faltar na minha lista, que é a facilidade de imigrar com um passaporte europeu, né? Como vocês sabem, eu tenho um passaporte italiano, então a facilidade de eu poder morar na Holanda, de eu não ter que fazer um processo pra ficar no país, de eu poder levar o meu marido, que é brasileiro, não tem um passaporte europeu, poder levar ele comigo sem fazer um processo extremamente burocrático. Vocês sabem, eu já compartilhei com vocês como é que foi esse nosso processo de registro, eu já compartilhei aqui no canal. Então, ter essa facilidade com certeza é uma coisa que ajudou muito, que fez com que a gente realmente gostasse de estar no país, por ter feito isso de forma tão prática. Tem suas burocracias, tem seus requisitos lá, né, seus probleminhas, mas de uma forma geral é muito fácil tu conseguir morar na Holanda, se registrar e ficar no país, né, ficar morando no país e ter todos os teus direitos como se tu fosse cidadão do país mesmo, não apenas um imigrante. O sexto item na minha lista é uma coisa que eu acredito que engloba a Europa de uma forma geral, que é o fato de a Holanda ser um país multicultural. Na Nova Zelândia a gente tinha grupos, digamos assim, específicos, nacionalidades específicas que predominavam no país. Na Holanda, é gente do mundo inteiro. É muita gente de muitos lugares do mundo. Não tem uma coisa assim que tu diga, nossa, aqui tem muito mais imigrante do país X do que do país Y. Não, é uma diversidade tão grande, que no fim das contas tudo se mistura e tu consegue achar gente do mundo inteiro. E isso é uma coisa muito legal, porque tu consegue aprender muitas culturas, tu consegue aprender coisa nova, tu sai da tua zona de conforto, tu aprende coisa diferente. Eu não sei, é muito legal. É uma coisa que te tira completamente fora da tua zona de conforto e te faz olhar as outras pessoas de outra forma também, porque cada um que tá ali tem uma história, vem de um lugar diferente, com uma cultura diferente, com costumes diferentes. Isso é muito incrível. Então a quantidade de coisas que tu absorve no teu dia a dia é muito grande. E isso é muito legal. Eu sou uma pessoa apaixonada por isso, por aprender sobre novas culturas, por saber como são os outros países. Então isso pra mim foi uma coisa muito legal, muito incrível e me fez crescer, amadurecer e ver as pessoas com outros olhos. Como eu falei, cada um tem a sua história, então isso é bem legal e é bem especial também quando tu te abre pra realmente conhecer outras pessoas. Além disso, outra coisa que tem muito na Holanda, que era muito legal e não é uma coisa que a gente vê em todos os países, que é a questão de ter muitos festivais. Durante o inverno e outono ali, essas épocas mais chuvosas, até não tem tanto. Porém, ali pelo meio da primavera e início do verão, tem festival praticamente todo final de semana e às vezes durante a semana também. A semana inteira de festival. É muito festival, muita coisa diferente, uma cultura completamente diferente. Isso é muito incrível. É um país muito agitado, principalmente nessas épocas mais quentes e mais ensolaradas. Então isso é muito legal, tem muita coisa pra fazer e realmente é um país muito agitado. O oitavo item da minha lista era uma coisa que eu gostava muito também, que eu amava demais na Holanda. No início, quando a gente chegou, isso até me deixou um pouco confusa, assim, porque eu não sabia exatamente como funcionavam as coisas, óbvio, né? Mas eu achava muito, né? Depois de um tempo eu comecei a aprender e eu achava fantástico a forma que eles faziam isso. Que era a questão de tu retornar as tuas garrafas plásticas e caixas de bebida, por exemplo, de cerveja. Eles tinham uma maquininha no supermercado que tu podia retornar ali. E claro, cada garrafa que tu comprava, por exemplo, no supermercado, tu pagava uma taxinha na hora de comprar. Só que essa taxinha, quando tu devolvia a garrafa vazia pro supermercado, eles te devolviam em crédito para te comprar novamente. Então isso eu achava muito legal, achava muito interessante, até porque tu acaba produzindo menos lixo, tu acaba jogando menos garrafa plástica, por exemplo, no lixo, e aí tu retorna ela pro supermercado, que ela vai ser destinada para reciclagem, por exemplo. E também, já continuando aí nessa parte do supermercado, a facilidade de comprar online também de lá era muito legal. Não ia fazer comparações nesses vídeos, mas a questão de supermercados, eu gostava mais dos supermercados da Nova Zelândia, mas a facilidade de comprar online eu gostava da Holanda. Então assim, só pra fazer um parênteses aí nesse vídeo aí, nessa parte aí, não era pra ter comparação, mas rolou uma comparação aí, porque é automático a gente comparar
os países que a gente já morou. Não tem como não fazer isso. O nono item da minha lista é uma coisa que é um pouco polêmica, porém é uma coisa que eu achava muito, muito, muito incrível da Holanda, que é o fato de eles serem um país muito aberto. Ele é um país extremamente liberal. As pessoas têm uma cabeça muito aberta, então tem coisas que são consideradas, por exemplo, crime, são coisas que são ilegais em muitos países e lá na Holanda não é legalizado. E assim, ser um país liberal não quer dizer que é uma baderna o país, não. Isso quer dizer que existem leis que aprovam certas coisas, que legalizam certas coisas, mas isso não quer dizer que tu pode fazer o que tu bem entender da tua vida. Então assim, eu não vou falar aqui nesse vídeo, né, todas as coisas que são legalizadas e que, né, aqui no Brasil e outros países não são legalizadas, mas tem muita coisa, realmente muita coisa mesmo, e isso influencia a questão de valores, de religião, de um monte de coisa, por isso eu não vou citar, mas se tu quiser dar um Google aí, que com certeza tu vai achar 1 milhão de informações sobre isso no Google, mas eu só queria deixar esse parênteses aqui. Não que as coisas que eles legalizaram lá sejam algo que pra mim são legais ou não, é a questão de que eles dão a liberdade para tu poder ser e fazer o que tu bem entender. Então, assim, cada um faz o que achar certo e aí, né, claro, o país te dá liberdade para algumas coisas, outras coisas ainda continuam sendo legais, mas eles te dão essa opção de ser quem tu quiser ser. Isso é uma coisa que eu acho muito legal de lá. É essa liberdade que eles dão para as pessoas. E a última coisa que não podia faltar na minha lista, é claro, que é o transporte público. Eu sei que vai ter gente que vai comentar: ai, Jéssica, mas a Holanda, o mais legal de lá é tu poder andar de bicicleta nos lugares. Sim, isso é uma coisa muito legal, realmente, tu poder andar de bicicleta para tudo que é lado é uma coisa muito legal. Porém, essa lista é das coisas que eu amei. Se tu já assistiu outros vídeos meus, tu vai ver eu falando que eu não era uma pessoa muito adepta à bicicleta. A gente teve bicicleta por um tempo, mas eu não era uma pessoa que gostava de andar de bicicleta e gostava que ia trabalhar de bicicleta, que fazia tudo de bicicleta, como a maioria dos holandeses. Eu era a pessoa que usava transporte público. E tá tudo bem, não é porque tu mora num país que todo mundo anda de bicicleta que tu precisa andar de bicicleta. Então, na minha lista das coisas que eu mais amei na Holanda, entra o transporte público, porque o transporte público lá era muito bom. E além de ser muito bom, tu tinha muitas opções. Tu tinha o metrô, tu tinha o trem, tu tinha o tram, tu tem ônibus, tu tem 1 milhão de opções pra te ir pra vários lugares por um preço muito acessível. Então isso pra mim era fantástico. E além disso, tipo, como na maioria, eu acredito em todos os países desenvolvidos, o transporte público passava no horário, era sempre muito limpo, muito organizado. Então, isso pra mim era muito importante. E era uma coisa que eu amava na Holanda. Era fantástico o transporte público de lá. Eu realmente gostava muito, eu usei muito durante esse tempo que a gente morou na Holanda, então ele não poderia faltar na minha lista. Enfim, esses eram os meus 10 pontos, as 10 coisas que eu mais amei durante o tempo que eu morei na Holanda. Se tu que tá me assistindo mora na Holanda ou tá indo pra Holanda, deixa aqui nos comentários as coisas que tu gosta da Holanda ou o que tu mais achou interessante das coisas que eu citei, das coisas que eu amei enquanto eu morava lá. Não esquece de deixar nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal, que isso é muito importante pra mim. E de curtir muito esse vídeo, compartilha com os teus amigos. Eu tô buscando trazer o maior número de informações possíveis. Se tu já me acompanha de outros vídeos, tu provavelmente já percebeu isso. Eu tento trazer tudo com muito detalhe, com muita explicação pra realmente ajudar quem tá indo. Tô tentando ajudar vocês a não passar os perrengues que a gente passou, como eu sempre falo. E é claro, já deixar vocês cientes de algumas coisas maravilhosas que tem nos países que a gente já morou. Por isso eu queria pedir pra vocês continuarem me acompanhando. Se inscrevam no canal. Vocês não pagam nada pra se inscrever no canal, nada pra curtir eles e me deixam muito feliz e me ajudam muito se vocês fizerem isso. Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando desses vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!